Então, vamos lá? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, bem-vinda Laís, bom, bem-vindo José Rafael, Juliana, Elias, Jaci, Maria Elane, então todos aqui que estão conosco aí, a galera que está chegando, né? Hoje a gente não conseguiu fazer a transmissão simultânea para o YouTube, mas a gente vai tentar fazer a gravação aqui local e depois subir, tá? Então, bem, qual é o nosso assunto de hoje? O que é que a gente vai falar aqui? O AromaFit revelado, poder dos óleos essenciais para transformar seu corpo e mente em apenas 21 dias. Bem, a gente está aqui no meio do AromaFit, né? De 21 dias, a gente está chegando. Hoje qual é o dia? Então. Chegamos no meio, basicamente, né? Uma semana e meia aí das 3 semanas, né? E hoje a gente vai aproveitar, né, essa live de hoje aqui, essa apresentação, para a gente tirar algumas dúvidas, né? E falar também sobre o funcionamento ali dos olhos, né? Os mecanismos. Por quê? É, Deixa eu já adiantar aqui, depois a gente complementa, né? Mas eu queria que a gente tivesse aqui na mesma página, né? Falando das mesmas coisas. É, é claro, gente, que quando a gente fala em emagrecimento, em perda de peso, né, é importante, né, que a gente consuma menos calorias do que a gente gasta. Porque o excesso de peso vem exatamente do acúmulo de gordura, né, que o nosso organismo faz quando existe um excesso de calorias, né? Porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Se o nosso né, na nossa alimentação, a gente está ingerindo mais calorias, que significa o quê? Energia, do que a gente gasta, o nosso organismo, né, o organismo humano, inteligentemente, ele pensa o seguinte: ó, hoje está sobrando, mas amanhã talvez esteja faltando. Então, deixa eu fazer a minha reserva, né? E como ele faz essa reserva? Ele faz essa reserva, né, na célula adiposa, na célula de gordura. Perfeito? Então, gente, o tecido adiposo, né, a gordura que a gente acumula, né, ela não é só da gordura que a gente ingere, tá? Ela é também dos carboidratos, né? São os açúcares, são as massas, né, os pãezinhos, os bolos, né? Tudo isso vai virar gordura, né? Por que que eu estou falando isso? Que eu observei que tem gente que acha que só, né, a gordura que você está ingerindo que vai acumular como gordura. Não, não, tá? Porque a gente não acumula energia na forma de carboidrato, tá? O carboidrato, ele é um nutriente, né? Um macronutriente que é metabolizado, né, imediatamente, tanto para gerar energia quanto para ser transformado, né, em outras substâncias e, inclusive, na gordura que vai ser, né, estocada, tá? E aí, como que o óleo essencial, né? E por isso que a gente usa o óleo essencial, né? Além de fazer, né, uma reeducação alimentar. Vocês vão ver que no nosso AromaFit, né, tem, né, a Michele, que é uma nutricionista que está ali auxiliando a gente, né, que fala sobre cardápio, que dá orientações saudáveis, né? Mas por que que a gente não usa só, né, a redução de calorias, né, que eu vi muita gente preocupada essa semana, né? Ah, eu quero contar minhas calorias, quantas calorias que eu estou ingerindo. Pô, bacana isso, legal. Mas assim, para mim, pessoalmente, Denilson, eu acho muito cansativo ficar contando calorias. Eu acho muito chato, né? Eu tentei há muito tempo atrás fazer uma dieta contando calorias e eu desisti, tá? E não é nem porque eu não gosto de matemática, não, tá? Mas é que dava um trabalho danado, né? Aí tinha que medir tudo, tinha que pesar tudo, né? Tinha que ver as calorias de tudo. Nada contra quem faz isso, tá? Eu só quero mostrar para vocês que existem outros caminhos. Lógico que a redução de calorias ela é importante, né? Fazer exercícios para você, né, ativar o seu metabolismo, para você ter um corpo mais forte, né, mais preparado para o dia a dia, também é importante? É claro que é importante. Mas quando a gente está falando dos óleos essenciais, a gente está falando do metabolismo. E é isso que eu quero, né, conversar com vocês do dia de hoje, tá?
Bem, rapidamente, né? Quem sou eu, né? Eu sou o Denilson Braga, sou farmacêutico de formação, né? Formado pela Universidade Federal Fluminense, Niterói, aqui no Rio de Janeiro, né? Além de ser, né, químico também, né? Químico de alimentos, né? Tenho pós-graduações na área, né? Mas, né, eu já estava afastado, né, dessa área, né? Estava afastado, na verdade, dessa profissão, tá? Mas em 2018, né, tudo voltou, né, quando eu efetivamente conheci os óleos essenciais e comecei a usar os óleos essenciais. Tá? Eu digo isso porque eu não era aquele farmacêutico, né, naturalista, sabe, que ligado ali na homeopatia, ali na fitoterapia, não, tá? Na minha época de farmacêutico, né, eu gostava era de síntese, eu gostava era de química, eu gostava, né, de laboratório, né? E então eu sou, né, uma pessoa convertida, né, convertida aos óleos essenciais, né? E o que são os óleos essenciais? É sempre bom a gente falar, porque sempre tem gente nova, né, e que confunde os óleos essenciais. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas. Nem todas as plantas produzem óleos essenciais, tá bom? Menos de 10% das plantas produzem óleos essenciais, tá? Nem todo óleo que se tira de uma planta é um óleo essencial, tá? Mas muitas vezes ele é simplesmente um óleo vegetal. Então, o óleo de abacate não é um óleo essencial. O óleo de soja, obviamente, não é um óleo essencial, né? O óleo de rosa mosqueta não é um óleo essencial, tá? As pessoas confundem muito. O óleo de coco não é um óleo essencial, tá? Mas os óleos essenciais, eles são compostos vegetais aromáticos voláteis, ou seja, eles evaporam, tá? Facilmente em temperatura ambiente, tá? E são extraídos de partes da planta. Pode ser de uma flor, de um fruto, de uma semente, de uma folha, depende da planta, tá bom? Denilson, qual uma forma simples de eu identificar um óleo essencial? Né? Uma forma simples é você saber se ele evapora, né, facilmente. Né? Você já viu o óleo de soja ficar ali aberto e evaporar? Claro que não. Né? Inclusive, os óleos essenciais, gente, eles não são gordurosos, tá? É uma confusão que as pessoas fazem quando a gente faz, por exemplo, né, algumas preparações para a pele, né? E fala, ah, você pode passar esse óleo de copaíba no rosto. A pessoa, não, não posso, porque a minha pele é oleosa. Não tem nada a ver, tá? Porque o óleo essencial, ele não é oleoso, tá? Não confundir, por exemplo, eu citei a copaíba, né, com a óleo resina de copaíba. Tá? O óleo essencial, ele tem que ser puro, né? Ele tem que ser, né, extraído, né, de uma forma, né, sim, tanto científica quanto artesanal, né? Hoje a gente junta, né, a ciência, né, com o conhecimento milenar dos óleos essenciais e assim a gente consegue ter uma vida mais saudável, né, e mais independente. E os óleos essenciais, tá? Eles dão suporte para o corpo. Suporte para a imunidade, para o sistema neurológico, digestivo, respiratório, cardiovascular, hormonal, músculo, ossos, pele, cabelos, unhas, suporte emocional. Ah, Denilson, então você está falando que o óleo essencial faz tudo? Sim, mas eu não estou falando só de um óleo essencial, estou falando dos óleos essenciais. Tá? Apesar de ser muito comum o óleo essencial ter várias funções, tá? Eu não estou falando que um único óleo essencial, tá, faz tudo isso. Porque se fosse assim, a gente precisaria somente de um óleo essencial. Tá? E eu falo para vocês que eu uso vários óleos essenciais, tá, diariamente, porque cada um tem uma função, cada um cumpre um objetivo. Tá? E assim, né, a gente pode, né, ter essa vida mais saudável. E eu sempre falo, por que usar os óleos essenciais? É algo natural, é seguro, tem ação rápida, tá? E é simples, é muito simples usar os óleos essenciais. Tá? E existe, tá, uma extensa bibliografia hoje sobre os benefícios dos óleos essenciais. São mais de 35 mil, 40 mil artigos científicos hoje publicados em publicações científicas sérias sobre benefícios de diversos óleos essenciais, tá? Então, para simplificar, três fatos sobre os óleos essenciais. Primeiro, é natural. Segundo, é eficiente. Terceiro, é seguro, tá? Quando eu falo de segurança dos óleos essenciais, gente, eu não estou falando de qualquer óleo essencial, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Antes disso, tá? Vamos também tirar um outro problema, né? Uma outra.
né, dúvida que muitas pessoas têm, que é quando você confunde o óleo essencial com uma essência artificial. E eu entendo isso acontecer porque muitas vezes, né, tem lojas, né, inclusive de artigos naturais, que vendem essências artificiais como se fossem óleos essenciais. Ou muitos óleos essenciais são misturados com essências artificiais. Então, não confunda, tá? Então, o óleo essencial, primeiro, não é um óleo vegetal, e um óleo essencial, segundo, não é, tá? Uma essência artificial. A essência, ela é produzida sinteticamente em um laboratório. Enquanto, tá, um óleo essencial, ele é extraído, tá, de uma planta que foi cultivada na natureza, tá bom? Então, isso é fundamental. E para fechar essa parte inicial, eu queria fechar falando sobre as formas de usar os óleos essenciais, tá? Existem três formas, tá? Nem todos os óleos essenciais podem ser usados das três formas. Que formas são essas? A forma aromática, a forma tópica, tá? E a forma interna, que é a ingestão, ok? Então, a aromática é simplesmente você, né, inalar esse óleo essencial. A gente fala aromática, forma aromática e não inalação, porque quando a gente fala inalação, muitas vezes as pessoas acham que ela vai ter que ter um inalador, né, um aparelho para ela fazer esse uso, né, do óleo essencial. E não é necessário, tá? Sabe? Um frasquinho de óleo essencial, você pode pingar uma gotinha na palma da mão e fazer, né, o uso desse óleo essencial. Inclusive, deixa eu ver se tem um peppermint próximo aqui, porque eu estava precisando de um. Não, não tem. Cadê vendo? Não. Tá? Então, essa é a forma aromática. A forma tópica é você passar sobre a pele, ele vai ser absorvido pela pele e vai aí ter a sua ação, ele inclusive vai para a circulação sanguínea e vai ser levado para outros órgãos, outras partes do seu organismo. E a interna, que muita gente não entende, né? Fala assim, mas como que forma interna? Então eu posso fazer ingestão de óleos essenciais? Pode. Tá? De todos os óleos essenciais? Claro que não. Tá? E aí tem muita informação de má qualidade, né, na internet. Às vezes pessoas até que, né, me surpreendem negativamente, né? Eu já segui gente na internet que eu falava assim, pô, essa pessoa aqui sabe, essa pessoa aqui entende. Daqui a pouco ela fala uma asneira. E veja bem, todo mundo está passível a erro, tá? Até eu sou passível a erro, até porque a ciência está sempre evoluindo e nos mostrando coisas novas, né? Mas quando a pessoa coloca aquilo como um dogma, né? Como algo que é imutável, é a certeza, é a verdade absoluta, normalmente ela está errada. No caso dos óleos essenciais, né, existem óleos essenciais que é claro que não podem ser ingeridos. Tá? O óleo essencial de wintergreen, por exemplo, não pode ser ingerido de forma alguma. E existem vários outros que também não podem ser ingeridos. Assim como na natureza, a gente encontra diversas frutas que não podem ser ingeridas. Né? Vocês sabiam que existem frutas venenosas? Se não sabia, imaginava, né? Imaginava, né? Você já deve ter visto algum filme, né? Que alguém comeu uma frutinha, né, envenenada, né? E passou mal, tá? Então existem frutas envenenadas, né, venenosas, né? Envenenadas não, né? Venenosas, tá? Assim como potencialmente existem óleos essenciais que são tóxicos, né? Não podem ser ingeridos, ok? Mas existem outros óleos essenciais, sim, que têm a ingestão, tá? Totalmente segura. A gente só tem que saber qual é qual, né? E usar de forma correta. Por que que eu estou falando isso para vocês? Né? Para deixar isso muito claro e até porque aqui né, no nosso AromaFit, a gente faz a ingestão de diversos óleos essenciais, tá? Inclusive, mais uma coisa, né? Quando a gente fala de ingestão de óleos essenciais, gente, é, mesmo quando eu falo assim, por exemplo, o óleo essencial de laranja, ele é um óleo essencial que pode ser ingerido, tá? Não é qualquer óleo essencial de laranja, tá? Por quê? Porque às vezes aquele óleo essencial de laranja, de uma determinada marca, ela não foi, né, obtido de uma forma e com uma pureza suficiente que, né, possibilite a gente fazer ingestão segura, tá? Então, aqui, tá, eu estou falando especificamente dos óleos essenciais da doTERRA, tá? Porque, né, e dos óleos essenciais da doTERRA que tem indicação de ingestão, tá?
É, e isso não é nenhuma novidade, tá? A Doterra não inventou a ingestão de óleos essenciais, tá? A gente não defende que todos os óleos essenciais sejam ingeridos. Isso é uma grande besteira que as pessoas falam. Agora, a questão é, tem vários óleos essenciais que podem sim ser ingeridos com segurança, pô, perfeito, e fazem muito bem pra gente. Tanto que alguns deles, inclusive, são, né, estão aqui em cápsula, né? Olha só que coisa linda, né? Esses Zengest aqui, que é um mix de óleos essenciais em cápsula. Assim como eles, tem turmeric, né? Tem vários outros óleos essenciais que são em cápsula também. Eu não vou citá-los aqui, tá? Mas então, não se surpreenda com isso, tá? Por favor, tá? Que isso é bem básico, né? Bem, mas eu comecei a conversa aqui falando sobre metabolismo, né? Falando sobre ter um metabolismo melhor, né? E esse metabolismo melhor, ele pode trazer para você, né, uma perda de peso, tá? Então, mais do que um programa de perda de peso, o programa AromaFit, tá, ele foi planejado para te levar o seu corpo para um estado melhor de saúde, tá? E, gente, quando você está num estado melhor de saúde, você emagrece. Por quê? Porque o excesso de peso, ele não é saudável, tá? Não vamos romantizar, né? Eu não estou falando que todo mundo tem que ter um corpo perfeito, né? Inclusive eu não tenho, né? E quem tem, parabéns, né? Quem não tem, não tem problema. Se você está procurando o corpo perfeito, parabéns para você. Se você não está procurando, não tem problema nenhum, né? Cada um tem que estar feliz, né? Da sua própria forma, né? Aqui a gente não tá aqui para falar que todo mundo tem que estar na mesma caixinha, né? No mesmo molde, todo mundo igual, né? Até que é uma coisa que parece que acontece hoje, né? Todo mundo tem a mesma cara, né? Tem um monte de gente fazendo harmonização facial, né? Fica todo mundo com a cara quadrada, né? Mesmo lábio, né? Não é isso, tá? Então, as pessoas são indivíduos únicos, né? Que a gente deve respeitar, né? E deve, né, entender e compreender, né? E amar, né? Agora, o excesso de peso ele traz muitos problemas de saúde, tá? Ele traz uma desregulação da glicemia, ou seja, a pessoa tende a ficar diabética, tá? Leva a problemas cardíacos, leva a problemas circulatórios, né? Pode levar, né, a problemas cognitivos, né? Já tem uma relação de obesidade com senilidade, né? Com inflamações né, neurológicas. Então, assim, é um monte de problema. Ah, mas eu conheço alguém que é gordinho, é saudável. Ou eu sou gordinho, eu sou saudável. Legal, tá? Mas você está na zona de risco, entendeu? Você está na zona de risco, tá? Então, por que não cuidar do nosso metabolismo? E o que é o nosso metabolismo, tá? O metabolismo são os processos bioquímicos que tem no seu corpo, tá? Que vão converter, tá, aquilo que você come em energia, né? Vão fazer essa máquina incrível, né, que é o seu corpo, o meu corpo, funcionar, tá? Então, isso é o metabolismo, né? E quando a gente fala em metabolismo, a gente tem que falar em saúde metabólica, né? E quando a gente fala em saúde metabólica, é muito interessante a gente perceber que saúde metabólica e idade biológica estão ligados, tá? Mas não são necessariamente idênticas. Primeiro, por que que são ligadas? Porque conforme a gente vai envelhecendo, ou seja, vai aumentando a nossa idade biológica, tá? A nossa saúde metabólica tende a piorar, tá? Porque as células vão, grosso modo, né, vão cansando, né, vão se oxidando, né, os processos vão começando a falhar. Né, o seu corpo deixa de produzir, né, algumas substâncias que eram importantes. Então, a sua saúde metabólica ela vai diminuindo com o tempo, perfeito? Agora, isso não significa necessariamente que você tá fadado, né, a ter ali, né, problemas metabólicos extremamente graves, né, no final da sua vida. Bem, no final da nossa vida, e todos nós vamos chegar lá, né, a gente morre, né? A gente morre. É simples assim, né? É, Agora, quem não gostaria de viver mais? Né? Acho que todo mundo gostaria de viver mais. Quer dizer, nem todo mundo. Porque eu já conversei com pessoas que têm
medo da velhice, têm medo de ficarem, né, né, de perderem a cognição, né, de ficarem incapacitadas, né, de serem um problema, né, um peso para familiares, né? E eu entendo isso, entendo isso completamente, mas a gente deve ter esperança. E mais do que esperança, a gente deve agir de forma, né, direta e objetiva para ter uma melhor saúde metabólica. E eu quero esclarecer isso aqui nesse gráfico. Olha só, esse gráfico aqui, ele está mostrando para a gente, né, nesse eixo aqui, o eixo X, né, a nossa expectativa de vida, né, o nosso tempo de vida, tá? E aqui, nesse eixo, né, vertical, tá? O eixo Y, a gente tem aqui a, nosso, né, a nossa saúde, tá? O índice de saúde. Então, o que que acontece? Vamos lá. Com o tempo, olha só, quanto mais para cá a gente vem, que acontece? Mais idade você tem. E quanto mais essa curva, você começou aqui cheio de saúde, cheio de saúde. O tempo vai passando, sua saúde vai decaindo. Perfeito? Vai decaindo. Agora, olha a diferença entre essa pessoa aqui, tá? Que está aqui representada por essa curva azul, para essa pessoa que está representada, né, por essa curva verde, tá? A da curva verde, ela viveu mais, tá? Porque essa aqui, ó, a azul morreu aqui, a da verde morreu aqui. Então ela viveu mais, ela teve mais um tempo de vida. Mas um tempo de vida com péssima qualidade de vida, né? Às vezes a pessoa, ela trabalhou durante anos, né? Durante décadas, às vezes não, né? Certamente ela trabalhou a vida toda, né? E agora que ela para ela usufruir, né? Do que ela, né, construiu durante a sua vida, né? Inclusive a família, né, ela fica fisicamente incapaz, tá? Porque ela vive mais, mas com uma qualidade de vida, tá? Com índice de saúde muito baixo. Então, a ideia não é viver somente mais, a ideia é viver mais e melhor, é fazer parte dessa curva laranja aqui, tá? Onde a gente tem um tempo de vida maior e uma qualidade de vida maior, uma saúde maior, né? E essa saúde aqui é, na verdade, a nossa saúde metabólica. Então, é claro que vai chegar uma hora que a chama vai se apagar. Perfeito? Aqui vai chegar a zero, tá? Mas olha a diferença, né, entre essas curvas aqui e essa daqui, tá? Quando a pessoa chega nesse estágio aqui, olha, metade, digamos assim, da sua vitalidade, tá? Essa aqui chegou com essa idade, tá? Essa aqui, na verdinha, chegou um pouquinho mais, mas essa aqui da laranja chegou muito mais além, com metade da vitalidade, tá? Ou mais, tá? Ou seja, a grande questão é que saúde metabólica e saúde biológica não são idênticas, tá? Você pode ter uma pessoa que tem 60 anos de idade, tá? E o metabolismo de 30, e uma pessoa de 30 anos de idade com metabolismo de 60. Tá? Então a gente tem que cuidar, gente, da saúde metabólica, tá? Né? E quais são os pilares da saúde metabólica? Alimentação saudável, atividade física diária, boas relações humanas, tá? Gestão de estresse e suplementação inteligente. E nessa suplementação inteligente é que a gente usa os óleos essenciais, tá? E a gente criou esse protocolo, que é o protocolo do Aroma Fit, tá? Aqui está o protocolo que a gente está usando, né, no programa, né? Se você não está participando dele ainda, né? Bem, você não vai participar agora, porque, né, o grupo está fechado. Depois que a gente terminar esse e fizer ali o balanço do futuro, certamente a gente vai abrir outro. Mas o grupo é para ser um grupo de apoio, de esclarecimento, de dúvidas, de suporte, tá? Você pode, por si só também, tá, utilizar o protocolo, tá bom? Esse é o protocolo. Ele usa aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco óleos essenciais, né? O mix de óleos essenciais, tá? Mais, tá? O Build Power, que é o colágeno, tá bom? Sendo que esses quatro primeiros aqui, tá? Eles são, digamos assim, obrigatórios, né? Desculpa.
Na verdade, não são só esses quatro, tem mais esses dois aqui, né? Então, quatro, cinco, seis, né? São obrigatórios, tá? É, obrigatórios, Denilson, mas eu tô no grupo, tá? Tô fazendo aromafit, mas eu não tô usando, sei lá, o endocrine, né? Não tô usando lavanda, né? Significa que eu não vou ter resultados? Você vai ter resultado, mas você poderia ter resultados melhores. Percebe isso? Então, se 21 dias você não tiver, se você não fizer esse protocolo com todos os olhos, não significa que você não vai ter resultados. Você vai ter, tá? Mas menor do que você poderia ter. Da mesma forma que, né, às vezes eu vejo gente falando assim: ah, mas é claro que emagreceu, né? Começou a comer menos. Se fosse assim, todo mundo emagrecia fácil, tá bom? Então, não é tão simples assim. E mesmo que a pessoa tenha facilidade, né, para emagrecer, né, ela vai potencializar muito mais, gente. Os resultados que a gente consegue alcançar em 21 dias, tá, são impactantes. A gente já tem vários depoimentos, né, agora com uma semana, 10 dias de processo, né, várias pessoas, né, dando depoimentos legais. Mas vamos lá, que perderam, né? 2, 3, 4 quilos, 5 quilos, tá? Mas, não perdi, eu perdi meio quilo, tá ótimo, perdi 100 gramas, parabéns, tá? Só avalia o seguinte, né? Será que o teu metabolismo que estava travado e vai demorar um tempo ainda, né, para você destravar, ou você não está fazendo tudo que você deveria? Perfeito? Então, sempre pensa nisso. Vamos ser, né, ter autorresponsabilidade. Mas vamos falar aqui dos óleos do desafio, tá? Primeiro que eu quero falar para vocês, que é assim, é o óleo principal, tá? Que você poderia, se você cortasse tudo, tá? Eu falaria para você que o principal é esse aqui, é o Meta Power, tá? É o Meta Power, tá? Por quê? Porque ele vai te dar o suporte energético, vai te dar a sensação de saciedade, vai te fazer reduzir a vontade de comer açúcar, tá? Ele vai melhorar o seu metabolismo, tá? Ele vai, né, acelerar, né, estimular a lipólise, que é a quebra de gordura, perfeito? Do seu tecido adiposo, tá? Então, né, ele é realmente muito interessante, muito potente, mas não se preocupa se você, mas eu não quero emagrecer muito. Ele não vai, ele vai. É o que eu falei de ajuste, tá, gente? Aqui você não está tomando um medicamento que vai acelerar o metabolismo, que vai me deixar doidão, né? Teve até uma senhora, né, que falou, quando eu viu depois um treinamento, né, que eu estava falando sobre Metapower, eu falei assim, com esse nome Metapower, eu achei que era só para gente jovem, né, que é Power, né? Achei que era, né? Era tipo esses suplementos, né, de marombeiro, né? Não, né? Senhorinha pode usar também, tá? Então não se preocupa, tá? Porque o que ele vai fazer, o que seu organismo vai fazer é voltar para o equilíbrio. Ele vai ajudar o seu organismo a voltar para o equilíbrio, tá? Então, né, pensa o seguinte, é como se fosse uma balança, tá? Então, ele não vai jogar um peso, né, que vai desregular a balança ao contrário. Não, ele vai como se ele fosse um peso que vai levar a balança ao equilíbrio, tá bom? Né? E ele já é um mix, né? Ele é um mix que tem limão, tá? A toranja, que é o grapefruit, tá? O gengibre, a canela e a hortelã-pimenta, tá? Três desses óleos aqui, que é a toranja, o lemon e a hortelã-pimenta, tá? A gente usa também separadamente, tá? Porque a gente quer o resultado de 21 dias, né? A gente está querendo dar aí, né, uma corrida, né, para acelerar e formar um hábito também. A gente sabe que às vezes é muito legal a gente fazer as coisas devagarzinho, né, para ter, né, o resultado ali tranquilinho, mas quantas vezes a gente, quando não vê um resultado mais rápido, desanima, tá? Então, ter um resultado, né, legal, ou pelo menos interessante, em 21 dias, é algo motivador, tá bom? É algo motivador. E o Meta Power ele vai te ajudar muito, tá? E quando a gente faz essa complementação com o lemon, com o grapefruit e com a hortelã-pimenta, além do que a gente já tem aqui no Meta Power, tá? A gente consegue potencializar mais ainda os resultados, até porque vocês vão ver que esses outros óleos eles acabam tendo também outras funções, tá? Aqui é o exemplo de um estudo que mostra a ação do Mix Meta Power
sobre a diminuição do tecido adiposo. Tá? O que a gente tem aí são visões né, pelo microscópio, tá, do tecido adiposo, né, mostrando que com a ação do Beta Power você teve a diminuição do acúmulo de gordura nessas células adiposas, tá bom? É, Então, ele estimula o metabolismo, auxiliando a queima de gordura, promove também a desintoxicação natural, atua como supressor de apetite natural, promovendo a sensação de saciedade, apoia o sistema digestivo, contribuindo para o melhor equilíbrio corporal. Então, gente, como eu falei, se você tiver só o Beta Power, você já está muito bem, tá? Você já está muito bem. Agora, quanto mais você complementar, tá? Esses óleos, né? Esses né, suplementos aqui também, né? Do desafio, né? Do AromaFit, você vai potencializar, melhorar ainda mais os seus resultados, tá bom? Então, vamos lá. Né? O lemon, por que que a gente usa o lemon aí separado? Porque o lemon é um excelente detox, tá? Então ele vai ajudar ali na limpeza do seu sistema digestivo, do fígado, tá? Vai melhorar ali, estimular a hidratação do seu organismo, tá? Estimular a digestão, né, saudável, tá? E também o metabolismo, tá? Os endocrine é um mix de óleos, tá? Que promove também a desintoxicação, tá? E, gente, a gente está falando de metabolismo, né? Então, fazer um detox, né, real e natural, tá? E efetivo, né, é muito importante, tá? É muito, muito importante, tá? Ele vai melhorar também o seu sistema imunológico, perfeito? E ele vai melhorar, tá, o funcionamento digestivo e renal, tá bom? Então, o Zendocrine também, maravilhoso. O peppermint. O peppermint, ele, se ingerido, ele vai promover a digestão saudável, tá? Se inalado, quando inalado, né, ele vai promover mais foco e mais energia, tá? Melhora, inclusive, né, o suporte ao sistema respiratório, tá? Aumenta a sua capacidade física durante os exercícios, então a gente faz essa indicação, né, de exercícios. A gente tem aí o Ricardo, né, que está auxiliando muito, né, o grupo, ele é o personal e está auxiliando muito o grupo na indicação, né, dos exercícios físicos, tá? E o Peppermint, gente, atletas de alto desempenho estão usando o Peppermint, tá? Vários, né, atletas, né, não só do Brasil, mas Estados Unidos, né, da Europa, tá? Usam o Peppermint, né? Porque usar o Peppermint não é doping, né? Usar o Peppermint é algo natural que vai simplesmente, né, fazer ele respirar melhor e com isso, tá? Principalmente com o atleta de alto desempenho, isso pode ser a diferença entre, né, o desempenho, né, de olímpico, né, o desempenho, né, acima da média ou o desempenho mediano, tá? Para gente que não é atleta, ajuda mais ainda, né, tá? Na minha interpretação, tá? Lavanda, tá? A lavanda, ela não é para ser ingerida, poderia até ser, tá? É um dos óleos que pode ser ingerido, mas não é aqui essa indicação, tá? A lavanda vai ser usada de forma aromática e ela está sendo aqui, né, indicada, ela faz parte desse protocolo, porque a lavanda, ela vai melhorar o seu sono, tá? E ter um bom sono, um sono de qualidade, é uma condição sine qua non, indispensável para a perda de peso. Quem dorme mal normalmente está acima do peso. Existe um equilíbrio metabólico aí que é desregulado quando você, não tem constantemente, né, uma boa noite de sono. Né? Lógico que não é porque eu passei essa noite em claro, então eu engordei no dia seguinte. Claro que não. Mas quantas pessoas que passam semanas, meses, às vezes anos, dormindo pouco, dormindo mal, tá? Então, a lavanda vai, sabe, melhorar muito o seu sono, vai também diminuir a sua ansiedade, e muitas vezes as pessoas se alimentam além do que, né, necessitam, por causa da ansiedade. Então, a lavanda, ela ajuda muito nesse equilíbrio emocional, tá? Agora, né, a gente vai aqui para os dois itens, né, que são complementares, mas muito importantes. E um é o Zeigest,
tá? Que além da forma que está aí, que é a fórmula de cápsulas, pode ser utilizado também, né, na forma líquida, perfeito? Ele auxilia na digestão, reduz o inchaço, desconforto intestinal. E, gente, é, às vezes a pessoa, eu já vi gente falando assim: ah, não, não tomo Zengest, não, que meu intestino funciona perfeitamente. Aí o Zengest não é para, ah, eu vou resolver um problema de prisão de ventre, né? Ou eu vou regular o meu intestino, né? O Zengest, gente, ele não foi feito nem para soltar nem para prender. Ele foi feito para equilibrar. Tá? Então o intestino está solto, Zengeste. Existe, o intestino está preso, Zengeste. Por quê? Porque ele vai, tá, atuar na sua flora intestinal, ele vai estimular, tá, a proliferação das bactérias boas e vai inibir das bactérias ruins, tá? Além de outras ações que ele tem em todo o seu sistema digestivo. Tá? E com isso você vai absorver melhor os nutrientes. Tá? Você vai, né, e os nutrientes que você está ingerindo, né, na sua dieta, na sua alimentação diária. Isso é fundamental também para o seu metabolismo equilibrado, tá? Então, eu acho fundamental. E tá, o último aqui, tá? É o, né, Build Power, tá? O Build Power. O Build Power, ele é um colágeno, tá? Um colágeno especial. Eu já fiz outro dia um treinamento somente sobre o Build Power, então vou tentar não me alongar muito hoje, porque hoje a gente está falando, né, de todos os, né, os suplementos aqui, todos os óleos essenciais, tá? Mas o Build Power, ele é voltado exatamente para esse colágeno da pele. Tá? Então, você está fazendo emagrecimento, nada melhor, né, do que fazer uma suplementação de colágeno. Até porque suplementação de colágeno é algo que todo mundo deveria fazer a partir dos 25 anos de idade. Porque a partir dos 25 anos, o nosso corpo ele tende a diminuir a produção endógena de colágeno. Porque o nosso corpo ele produz colágeno. Só que conforme o tempo vai passando, ele vai produzindo menos. Aí a pele vai ficando menos elástica, né? Ela vai ficando, né, menos tendo menos brilho, assim, como o cabelo, né, como as unhas, tá? Gera flacidez, tá? Celulite também, tá? Então, o colágeno, ele é fundamental. E só que isso aqui não é qualquer colágeno, né? Às vezes a gente acha, pessoas acham que, ah, eu vou comer pé de galinha e aí beleza, eu não vou ter ruga, né, porque eu como pé de galinha. Se você acha que pé de galinha é gostoso, que bom, continue comendo, né? Eu, pessoalmente, não gosto, tá? Né? Que bom, né? Mas imagina se eu não gostasse e achasse que tinha que comer pé de galinha, né? Ia ser pior ainda. Tá? Mas mesmo que se você goste, continue comendo seu pé de galinha, mas saiba que esse colágeno que você ingere aí no pé de galinha não vai servir de absolutamente nada do que você objetiva. Por quê? Porque o colágeno, para ele ser corretamente, né, metabolizado pelo nosso organismo, ele tem que vir hidrolisado, ele tem que vir quebrado em pedacinhos pequenos para que ele possa ser, né, absorvido, né, e utilizado, né, para formar o nosso colágeno, né, para formar o colágeno da sua pele. Tá? E esse colágeno aqui, tá, gente? Ele é mais do que um colágeno também, tá? Você tem aí uma suplementação de vitaminas, tá? De alguns minerais, né, sais minerais. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele é muito mais do que isso, né? Muito mais do que um colágeno, tá? E a gente tem estudos, né, que demonstram a melhora ali, né, no índice de massa corporal, né, na celulite, tá? Então, ó, que outro colágeno que você tem isso, tá? Aqui, ó, unhas quebradiças, tá? Então você tem esse estudo aqui que é Oral Supplementation in Specific Bioactive Collagen Peptides. Eu vou parar de tentar falar aqui o meu inglês. Eu até leio bem, mas pronúncia tá uma desgraça, né? Então, tradução: a suplementação oral com peptídeos de colágeno bioativos específicos, porque não é qualquer colágeno, melhora o crescimento de unhas e reduz os sintomas de unhas quebradiças, né? A tradução do anterior aqui: suplementação dietética com peptídeos de colágenos específicos, que não é qualquer colágeno,
tem um efeito benéfico dependente do índice de massa corporal na morfologia da celulite. Tá? E o último que eu trouxe para vocês aqui, a ingestão oral de peptídeos de colágeno bioativos específicos tem efeito positivo na espessura do cabelo. Tá? Então, gente, assim, você pode não estar tomando o Build Power, mas eu recomendo. Ah, eu recomendo, recomendo. Ah, e mais um, né? Que é, eu acho que é, que, de certa forma, todo mundo procura, né? A ingestão oral de peptídeos de colágeno bioativos específicos reduz as rugas da pele e aumenta a síntese da matriz dérmica. Então, aqui, né, quatro estudos, mostrando aqui as ações do colágeno, né? Do colágeno, né? Build Power, tá? É, que assim como os óleos essenciais não são todos iguais, né, os colágenos não são todos iguais. Então, a gente tem aqui, né, uma demonstração de um estudo sobre, né, redução de rugas, né, sobre melhora do cabelo, melhora das unhas, melhora da celulite. Né? Foi isso, né? Quatro. Né? Isso, celulite, unhas, cabelo e rugas. Beleza. Agora, deixa eu fazer uma complementação, né, com o Advantage, o Meta Power Advantage. Tá? Porque o que que acontece? Ah, tem uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar. Aqui a Nanda falando aqui, né? Meu companheiro de treino me ajudou demais aqui sobre o Peppermint, né? A Silvânia perguntou: quem tem diabetes pode usar esse colágeno? Pode, com certeza, tá? Nenhum problema, tá bom? Nenhum problema. Ele tem o índice glicêmico dele é praticamente zero. Você pode ver aqui, né, na tabela, tá? Na tabela dele aqui, ó. 0,9 gramas, né? Menos de 1 grama de carboidrato, né? De carboidrato por dose, né? Isso é equivalente a 0% do que você precisa no dia. Então, tranquilamente, tá? Vamos lá, tá? Então, esse aqui é o Advantage, tá? Que faz parte do sistema MetaPower. Eu vi hoje também as pessoas perguntando, né? Falando assim, MetaPower é um sistema? O que que é um sistema? Que existe o Blend MetaPower, né? Que é esse aqui, que a gente já falou, tá? E existem outros produtos do sistema MetaPower que completam, tá? Essa função de equilíbrio de saúde metabólica, tá? Que o MetaPower ele tem. Tá? Então, um deles é o Advantage, tá? Que é um suplemento com colágeno e vários outros ingredientes extremamente importantes, tá? A gente tem tudo aqui na tela. Né? E várias pessoas adquiriram, né, o Advantage, principalmente porque teve uma promoção muito legal no mês passado, né, que você comprava, era Metapower em dobro, né? Você comprava o Metapower e ganhava o Advantage. Tá? E o que que o Advantage ele faz? Né? Ele vai promover exatamente essa longevidade celular, tá? Ele vai fazer as células viverem mais. Tá? Para isso, ele tem vários componentes, tá? Entre eles, tá? O resveratrol, tá? Que ele é o antioxidante, tá? Ele vai ser bom para o seu coração, ele é anti-inflamatório, tá? Ele vai agir na neuroproteção, tá? No controle glicêmico, tá? No anti-envelhecimento, tá? Cuidados da pele também, tá? Saúde ocular. Então, todas essas são vantagens do resveratrol que tem dentro do Advantage, tá? Que às vezes a pessoa acha que eu já estou tomando um colágeno, para que que eu vou tomar outro? Né? O Advantage ele não é só um colágeno, né? Nem o Built é só o colágeno, né? A diferença é entre os colágenos que a gente tem. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas antes de falar sobre a parte do colágeno que eu deixei aqui para o final, eu queria falar para vocês sobre essa questão do NMN, tá? Que é o mononucleotídeo de nicotinamida, tá? Ele é um precursor do NAD+, tá? O NAD+, gente, ele é uma substância, né, que é produzida pelo nosso organismo e que também diminui a quantidade da produção do NAD+, com o tempo. E o NAD+, ele, né, participa de mais de... Aqui, ó, tem uma célula aqui, tá? Ele participa, tá, de mais de 500 processos enzimáticos e metabólicos no seu organismo.
Tá? Então, se você faz uma suplementação, tá, de NAD+, que no caso é feita a partir do NMN, tá, você está melhorando mais de 500 processos enzimáticos do seu organismo. Percebe isso? São mais de 500 processos. Aqui não deve dar, tá dando para ver, tá? Mas aqui são várias, tá, reações metabólicas que acontecem no nosso corpo. E aqui esse esquema aqui mostra o NAD+, em vários desses momentos, né? Várias dessas reações metabólicas, ele está ali como um cofator. Tá? E se você não tem NAD+ suficiente, muitas vezes o que que acontece? Aquela reação ela não acontece, ou não acontece da forma correta, ou na quantidade correta, tá? Então, essa suplementação que o NMN, tá, faz no seu organismo, tá, como um precursor do NAD+, tá, que tá, utilizado, vamos dar ênfase aqui, tá, na mitocôndria, que a mitocôndria é uma fábrica de energia que você tem na célula. Tá? É uma fábrica de energia que você tem na célula. Então, você está melhorando ali aquela fábrica de energia celular. Tá? Então, tá, essa ação, gente, ela é celular. Tá? Ela é celular, é a nível celular. Tá? E aí você tem, né, vários benefícios, né? Então você tem aí, ó, né, uma pele mais jovem, mais saudável, né, sua saúde metabólica, e o colágeno que a gente tem aqui dentro do Advantage, né, que não é somente o colágeno tipo 1. O colágeno tipo 1 é um colágeno muito importante, tá? Mas a função dele principal é essa função de sustentação da pele. Não é a única, mas é a principal. Tá? E aí, por isso que o Beauty Power, como ele é mais voltado para a parte de beleza, ele tem majoritariamente, na verdade, ele tem exclusivamente, em relação ao colágeno, ele tem outras substâncias, né? Mas em relação ao colágeno, ele tem somente colágeno tipo 1. Já o Advantage, ele tem, tá, 9 tipos diferentes de colágeno. Aqui, um resuminho de que faz, qual, né, o benefício de cada tipo de colágeno. Então, não é só beleza da pele, tá? Então a gente tem aqui, ó, proteção de ossos, de cartilagem, tá? São muitos. Eu vou ter que passar aqui porque é, senão a gente vai ficar muito extenso aqui. A gente tem bastante coisa ainda para falar, tá bom? Então dessa forma, gente, que você, né, eu passei todos os itens, né, da nossa rotina diária do AromaFit dos 21 dias. Aí falei de cada item para você entender o benefício que cada um deles traz. Tá? Para você não achar que, não, eu tô tomando um monte de óleo, é para quê? Né? É para que você tenha uma melhor saúde metabólica, que você possa emagrecer, que você possa ter sistema cardiovascular mais saudável, intestino mais saudável, tá? Você tem a ação neuroprotetora, tá? Que você tenha, né, um shape legal, mas não é só o shape, não é só o peso, tá? Vai muito, muito além disso, tá? E para finalizar, aqui, né, o nosso cronogramazinho que a gente tem, né? A Ania perguntou aqui se ela vai ficar gravada. Ania, a gente teve um problema aqui, eu não consegui colocar no YouTube, mas estou fazendo a gravação local aqui. Espero que dê certo, que aí quando a gente faz a gravação local, a gente só sabe depois que acaba, né? Se a gravação ficou legal, mas a princípio vai estar, tá bom? É, esse aqui, né, é o cronogramazinho que a gente tem. Esse aqui é o diário, né? Com o uso dos olhos. E aqui a gente tem, né, um cronograma semanal com não só os olhos, mas também falando sobre a parte, né, de nutrição, sobre a parte de exercícios, sobre a parte de ingestão de água, sobre a parte de diminuir ou não ingerir, né, açúcar, álcool, tá? Para a gente ter a cada vez hábitos mais saudáveis. Tá? Então, se vocês puderam ver, né, é um programa que realmente ele é completo, né? E eu dou parabéns a vocês que aceitaram esse desafio de participar do AromaFit durante 21 dias. Tá? Para finalizar, agora sim, eu quero, né, contar um segredo, que não é mais tão segredo assim, até porque eu já falei durante o nosso encontro de hoje, que os óleos essenciais não são todos iguais. Tá? É muito comum as pessoas falarem assim: ah, tá. Ah, tem essa lavanda da Doterra aí, mas eu tenho uma lavanda mais barata.
eu encontrei, tem um amigo meu, tem um local que vende uma lavanda mais barata. Pode até ser, mas eu falo pode até ser porque muitas vezes não é. Tá? Eu sei que tem, eu já falei isso, a pessoa fala assim, não, que isso, porque a da terra é sempre mais cara. Eu falei, nem sempre, cara. Nem sempre. Até porque o da terra, ela é pura. Né? Teve uma vez que um rapaz mandou para mim, né, falando, olha, essa aqui tá a metade do preço. Aí eu fui ver, né? E aí eu falei, me manda a foto do frasco, né? Aí ele tinha lá uma, eu não lembro se era lavanda ou se era peppermint. Acho que era até peppermint, que era a metade do preço, né? Só que era uma diluição, tá? Era quanto? Acho que era 15%, né? De diluição. Tá? Falei com ele, olha, metade do preço, não, era 10%. Era 10%, era 10%, era 10%, exatamente. Que ele falou, é metade do preço. Eu falei, ó, se você está comprando essa é a metade do preço, significa que você está comprando, você está pagando 5 vezes mais do que você deveria, né? Porque se é uma diluição a 10%, acompanha aqui o raciocínio. Se é uma diluição a 10%, significa que ali, ó, como se tivesse uma gota de óleo essencial para mais 9 gotas de um diluidor, tá? De um diluidor. Então, se ele está pagando só metade, tá? Significa que ele está pagando 5 vezes mais. Porque se for um dado à terra, as 10 gotas vão ser de lavanda, entendeu? Os 5 ml, os 10 ml, os 15 ml que ele vai comprar vai ser só de óleo essencial. Ali, tá? Se ele está comprando 10 ml, ele só tem 1 ml real de óleo de lavanda. O resto tá dissolvido, tá? É o solvente. É um outro óleo vegetal que colocaram lá para solubilizar. Entende? Então, o dado à terra, gente, é muito mais barato do que vocês imaginam, tá? É muito mais barato do que vocês imaginam. Por isso que a gente usa gotas, né? Mas por quê, né? O dado à terra é melhor, né? Só porque é concentrado? Não. Né? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o óleo dado à terra ele vem, né? Ele é produzido, né? Pela Doterra, né? Que é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, tá? Então, ela é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, não é por acaso, tá? Não é por, caramba, poxa, é, é- e é a maior empresa de óleos essenciais do mundo há mais de uma década, tá? Então, assim, se houvesse algum problema com algum óleo essencial da Doterra, tá? Ou ela não chegaria em primeiro lugar, ou ela chegaria em primeiro lugar e cairia logo depois. E não se manteria no topo por mais de 10 anos, tá? Então, isso é uma grande comprovação. São milhões de pessoas que usam os óleos da Doterra diariamente, tá? E a Doterra está no Brasil desde 2018, né? Ela é americana, né? Da cidade de Utah, do estado de Utah, né? É, e está no Brasil desde 2018, né? E em 2022 ela construiu, né? Não, 2022 não, foi 2023, foi ano passado, né? Ela construiu uma fábrica no Brasil, né? Em 2022 que ela teve um faturamento de R$ 1 bilhão dentro do Brasil, tá? Mundial são, né, mais quase 3 bilhões de dólares. Tá? Então, dentro do Brasil, 1 bilhão, tá, de reais. Tá? Então, a gente tem uma fábrica, né, no Brasil. Né? A gente tem a Doterra Brasil, a gente tem esse braço da Doterra, que é a Doterra brasileira. Tá? Ele não vende aqui só os óleos do Brasil. Tá? A gente tem, né, desses óleos que a gente utiliza, óleos do mundo inteiro, assim como os óleos daqui do Brasil vão para o mundo inteiro. Mas ter essa fábrica no Brasil, né, demonstra, né, esse compromisso da Doterra com o mercado brasileiro, o reconhecimento, né, da força desse mercado e da biodiversidade que o Brasil tem também, né? O óleo de copaíba e o óleo de laranja, o óleo de erva baleeira, entre outros, né? De mandarina, são óleos que são extraídos no Brasil. Mas a Doterra ela tem três pilares, que é o CPTG, que é o certificado, né, de garantia, testado, dos óleos essenciais, que garante efetivamente que aquele óleo foi o mais testado, né, passou por todos os testes que você possa imaginar, são mais de 50 testes em alguns óleos,
Isso é extremamente transparente, você tem acesso, né, inclusive ao laudo de cromatografia, né, dos óleos, é muito importante. E ela tem essa obtenção dos óleos essenciais através do sistema de coimpacto, que tá? É uma parceria que a Doterra faz com pequenos e médios produtores rurais. Então, a Doterra ela não tem uma grande fazenda, ela planta tudo, né? E ela ali é uma latifundiária, não. Né? Ela vai nas comunidades, ela dá suporte, ela dá apoio, ela dá, né, ensinamento, ela compra por um preço justo, ok? E ela faz uma real parceria, né? Parceria com mais de 170 produtores, né, em mais de 45 países diferentes. Olha que lindo, né, esse mapa mostrando, né, de onde vêm os óleos essenciais. E isso acontece porque cada óleo essencial, para ele ter um potencial terapêutico, né, real, né, verdadeiro, né, efetivo, né, que faça diferença na nossa vida, essa planta ela tem que ser cultivada no seu ambiente, né, no seu melhor habitat, porque ela precisa de condições específicas de cultivo, de manejo, né, de luminosidade, de temperatura, de solo, ok? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, é muito fundamental. Por isso que a Terra é a primeira, né, maior do mundo e há muitas e muitas e muitas, né, muitos anos, né? Mais de uma década. E a Fundação Healing Hands, né, que é aí a- o, o braço da Doterra, é a fundação que apoia diversas comunidades, né, fazendo com que, né, cada olhinho desse, né, tenha um impacto não só na nossa vida, mas de toda uma cadeia produtiva e até, né, fora dessa cadeia produtiva, de pessoas que, né, vão receber, né, escolas, hospitais, né, postos de saúde, poços artesianos, né, poços artesianos, tá? Da Terra é muito bonito esse suporte, né? Que a Doterra faz, né? Então eu sempre falo que quando a gente participa da Doterra, a gente participa de uma comunidade. Tá? A gente não está participando de uma empresa de óleos essenciais, não, de uma comunidade de bem-estar, né? O que faz onde fazem partes cientistas, né? Agricultores, né? Destiladores, né? Educadores, né? Consultores, clientes preferenciais, todos fazem parte desse ecossistema, né, que é a Doterra. A gente faz parte de algo maior, né? Aqui no comentário aqui, ó, a Ania comentou aqui, ó, antes da Doterra aconteceu com ela, foi quando a gente falou sobre a questão dos óleos diluídos, ó, ela estava comprando melaleuca e descobriu que era muito diluído, né? Cara, se uma pessoa usa óleo essencial e fala que não teve resultado, eu pergunto, qual óleo que você usou? Primeira coisa, né? Qual óleo? Qual foi o tipo de óleo? Né? Qual a marca desse óleo? Né? Porque, cara, ou a pessoa não usou o óleo verdadeiro, né? Ou ela não usou o óleo da forma correta, ou ela não usou na quantidade correta, ou não usou pelo tempo correto, tá? Porque vai funcionar, tá? E, né? Eu sempre falo, né? Você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ser grande, tá? Então, se você não faz parte ainda desse movimento, né, conversa com a pessoa que te convidou para que você faça parte. Se você já faz parte desse movimento, mas está um pouco paradinha e tal, né? Se intera mais, sabe? Busca mais informação, porque você tem algo muito maior na mão do que você imagina, né? E você não está sozinho, né? A gente tem aqui todo, né, um sistema de informação, de treinamento, de capacitação, de apoio, de suporte, né? Mas você precisa dar o primeiro passo, tá bom? Eu não vou nem falar que a gente não bate na sua porta, né? Que, né, tem várias reuniões caseiras, né, que as pessoas vão lá, né, e mostram para você. Mas você tem que dar o primeiro passo para você efetivamente mudar a sua vida, tá? As informações estão aí, né? Informações de qualidade, né? Não informação bagunçada, né? Que está aí na internet, informação de qualidade, né? Inclusive, né?
recomendação, né, do meu livro, né, Perfume Natural Terapêutico. Depois que eu criei essa telinha aí, agora eu boto em tudo quanto é apresentação. Na verdade, não fui eu que criei, né? Foi a Nila que criou para mim. Obrigado, Nila. Essa tela ficou muito bonita, né? E, né, mude vidas. Então, veja o seu kit que mais se adequa para você, ou a melhor forma de você entrar. Tem esse kit que é o kit início rápido, que está fabuloso. A gente ainda tem presentes, né? Presentes de cadastramento especiais nesse mês. Né? E também, né, compras em geral, inclusive cadastramento, onde você pode ganhar aí, né, é, mais de R$ 500 em brindes, né, dentro da Doterra. Né? Os novos clientes preferenciais cadastrados em outubro, né, não pagam, né, o frete, né, e os consultores, né, se fizerem compras de 100 PVs, vão ganhar uma lavanda e 125 vão ganhar uma lavanda e um Peppermint. Né? Aqui, né, se você não sabe, tira o print do benefício da lavanda, eu já falei, benefício do Peppermint, eu já falei, né? Mas nunca é demais a gente relembrar, tá? E é isso. Assim a gente ajuda a curar o mundo, né? Acho que a gente faz parte da solução. Galera, nosso tempo esgotou, né? Acho que não tem ninguém tem nenhuma pergunta, não teve, porque fui respondendo as perguntas conforme, né, foram sendo colocadas aqui no nosso chat, né? Hoje não tem acompanhamento através do YouTube, mas assim que terminar o vídeo vai processar aqui, se for processado certinho, fica legal. Eu vou subir para o YouTube, tá? Para quem perdeu poder acompanhar. Tá joia? Então, um grande abraço para todo mundo aí. Tudo de bom, né? E a gente se vê aí durante a semana. Você que já é pelo menos executivo, fica atento, né? E não perca, tá? O Leadership Retreat que vai ser em São Paulo do mês que vem. Não sabe o que, que eu estou falando? Pergunta para o seu líder mais próximo que ele vai te falar. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.